Glória a Deus. Shalom, meus irmãos. Vamos lá para a nossa última aula, então, desta série, né, desse tempo de Levítico. Acredito eu que foi proveitoso, né, esses encontros nossos, falando um pouquinho a respeito, né, desse livro que muitas vezes, quando a gente vai ler, passa, né, batido nossa compreensão, às vezes dependendo da forma com que a gente vai ler ou tentar interpretar, se a gente não tiver um entendimento dos princípios do Senhor, às vezes fica um pouquinho complicado. Mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem tido misericórdia e Ele tem nos revelado cada dia mais o seu plano, mostrado que Deus do princípio Ele já tinha nos separado. Amém? Isso é muito bom, irmãos, a gente estudar as Escrituras, porque quanto mais a gente estuda, não é só para reter conhecimento, mas sim para que a gente conheça o Senhor verdadeiramente. Saber quem é o nosso Pai e também saber quem é o nosso Deus. E isso vai fortalecer a nossa fé, vai fazer com que a nossa caminhada também, dentro do nosso coração, seja uma caminhada muito mais segura, sabendo, quem é por nós. Amém? Glória a Deus. Deixa sua Bíblia aberta, então. Nós começamos em Gênesis, né, para falar em Levítico, e nós vamos finalizar essa série em Gênesis novamente, né, para finalizar, fechar com chave de ouro esse ensino sobre Levítico. Então, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Caim e Abel, que tem tudo a ver aqui com o livro de Levítico, onde nós estudamos sobre as ofertas. Amém? Levítico capítulo 1, falamos sobre, né, as ofertas de holocausto, que aponta para a nossa carne. Levítico capítulo 2, falamos sobre a oferta de manjares, que aponta para a alma. E nós temos o Levítico capítulo 3, que é a oferta de paz, né? Que hoje nós sabemos que nós temos paz com Deus. Amém? E Levítico capítulo 4, você vai ver também que nós temos também agora ele falando sobre o pecado. Então, a partir do capítulo 4, o Senhor começa a falar sobre o pecado, sobre tipos de pecado. E o interessante aqui, irmãos, isso também é algo muito legal, né? Nós mencionamos aqui, acredito eu, na aula passada, é que você vai ver que todos os pecados ali, eles vão ser perdoados através da oferta, independente do tipo de pecado. Claro que cada pecado na sua ordem, com o seu tipo de oferta, e o mais incrível, vendo, estudando Levítico, é que o Senhor ele tem um tipo de oferta para cada tipo de pecado. Ah, mas e se a pessoa ela não tem a possibilidade de trazer aquela oferta específica que o senhor pediu? Não tem problema, porque o senhor ele foi tão perfeito que para cada tipo de pecado ele trouxe uma gama de possibilidades, né, do povo ofertar. Então não tinha desculpa para o povo ficar de fora, né, dos planos do Senhor. O Senhor deu todas as possibilidades. Seguindo depois ali, né, capítulo 6, 7, você vai ver o Senhor dando as instruções sobre lei e sobre N coisas. Amém? Hoje nós não vamos entrar em detalhes aqui, nessa continuidade do texto de Levítico, porque eu queria focar precisamente nesses quatro primeiros capítulos, onde que fala das ofertas, e também iniciava falando a respeito do pecado. E agora nós vamos para Gênesis falar a respeito de Caim e Abel. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 16. Então marque aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos discutir um pouquinho a respeito aqui de alguns detalhes que há nessa história. Versículo 1. E Adão conheceu Eva, a sua mulher,
E ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelha, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse: O que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Versículo 12. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu possa suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da sua face, da face da terra, e de tua face eu estarei escondido. Eu serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que a, qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Amém? Glória a Deus. Vamos observar aqui, é, fazer algumas observações desde o princípio aqui, desse versículo. Primeira coisa que nós temos que observar aqui, e se você puder anotar, lembra que nós falamos aqui no início que desde quando nós começamos a estudar Levítico, há uma ordem nessas ofertas? E na aula passada nós falamos que eu não posso oferecer uma oferta que esteja fora de ordem. Ou seja, nós temos primeiro a oferta de holocausto, que é a oferta queimada. Depois nós temos a oferta de manjares, que é a oferta dos frutos da terra. E depois nós temos a oferta de paz. Então eu não posso oferecer uma oferta de paz sem antes oferecer uma oferta de manjares. E também não posso oferecer uma oferta de manjares sem antes oferecer um holocausto. O que me chama a atenção nesse texto é que, se você vê, primeiro, Caim, ele trabalhava com a terra, agricultor. Então, se nós pensarmos dessa forma, que ele ia trazer uma oferta, que oferta que ele ia trazer? Dos frutos da terra, ou seja, a oferta de manjares. Abel já era guardador de ovelhas. Tanto é que é do rebanho que ele traz a sua oferta. Então, né, pela lógica, irmãos, aqui eu estou, né, a gente vai conjecturar, vamos pensar e meditar para que a gente analise algumas coisas. Nessa época aqui, claro que isso aqui era antes de Levítico, né, então não se tinha talvez aqui essa ordem, mas através de Levítico nós observamos que nós tínhamos essa ordem, que primeiro era uma oferta queimada e depois os manjares. Mas bem, embora essa ordem não tenha seguido, é muito importante a gente entender que aquilo que eles iam levar para o Senhor ia vir justamente da área em que eles estavam trabalhando. Então, Abel, que cuidava de ovelhas, ia trazer do rebanho, e Caim, que era agricultor,
cuidava da terra, semeava e ia trazer então dos frutos da terra. Uma coisa que também nós precisamos observar em relação a essas ofertas, que as ofertas elas são completas em si mesmas, tanto da terra quanto do reino animal. Então, assim como Abel ia trazer essa oferta para o Senhor de um modo completo, Caim, da mesma forma, precisava trazer essa oferta de um modo completo. E como que nós vamos ver isso? Como nós vemos em Levítico. Levítico, o Senhor, ele traz a completude das ofertas. O Senhor, ele vai falar da carne, ele vai falar do sangue e vai falar do que? Da gordura ou do óleo, que dá o que? O cheiro suave. Então, quando você vai ler em Levítico capítulo 1, a primeira coisa que o Senhor vai falar aqui é a respeito do sangue. Depois ele vai falar a respeito da carne. E depois ele vai falar então da gordura ou, né, do azeite, do óleo que vai dar esse aroma suave. Amém? Deixa eu abrir aqui para nós vermos isso. Em Levítico capítulo 1, a partir do versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dize-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecerei a vossa oferta de gado, de manada e de rebanho. Se a sua oferta é um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito, e ele oferecerá a sua oferta da sua própria vontade, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. Ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que este seja aceito por ele, para fazer expiação por ele. Ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, tomarão, olha só, versículo 5, tomarão sangue e espargirão o sangue ao redor do altar, que está na porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e partirá. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão o fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. E o sacerdote e os filhos de Arão colocarão as partes, a cabeça, olha só, e a gordura em ordem sobre a lenha. Então, aqui nós vamos ver que nessa oferta nós temos esses três elementos, aonde que ela vai ser completa. Então, o que que a oferta precisaria para ser completa? Ela precisa de três coisas que nós vamos enumerar, que é a libação, oblação e o azeite. Amém? Libação, oblação e o azeite. Vamos lá. O que que é essa libação? A libação ela está ligada ao espargir, ou seja, jogar a parte líquida, ou seja, o sangue da oferta ao redor da base do altar. Então, quando você vai falar sobre libação, ela aponta para a parte líquida da oferta, que está no sangue. E nós temos também a oblação. O que que é a oblação? A oblação é o ato de você oferecer a parte sólida para o Senhor. Então, essa oblação, nós temos a parte sólida. E aí nós temos o azeite ou, né, a gordura. Então, quando você pega um animal, por exemplo, assim como Abel trouxe, você vai ver que Abel, quando ele traz um animal, ele já traz essa oferta completa. Por quê? Se você pegar uma ovelha, por exemplo, primeiro que a lã da ovelha, ela contém muita gordura, só na lã. Aí você pega então toda a carne, né? Você vai extrair o que é o sangue, a carne e a gordura. Veja, aponta para os três. Então aqui você tem a oferta completa. Da mesma forma, Caim precisa trazer agora dos frutos da terra uma oferta que ela vai simbolizar que ela é completa para o Senhor. Amém? Só que o que me chama a atenção aqui nesse texto, e acredito que vai chamar a atenção dos irmãos, a Bíblia aqui ela não fala muito a respeito da oferta de Caim.
Mas o que ela fala é o seguinte: ela vai dizer assim, versículo 3. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Apenas isso falou a respeito dele. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Agora, olha como é diferente, e nós precisamos prestar atenção nesses detalhes, quando ele fala a respeito de Abel. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Então, por que que de Caim ele não falou a respeito das primícias? Por que que ele não falou assim, Caim trouxe das primícias dos frutos da terra? Então, isso já nos chama a atenção. O que nós podemos pensar? Será que Caim não trouxe das primícias? E mais, será que Caim acabou não trazendo, além de não trazer as primícias, não trouxe a sua oferta completa? Agora, o mais curioso é o porquê que Abel ia trazer das primícias e da gordura do seu rebanho. Porque se ele traz as primícias, o animal ele já é completo, ele não precisaria trazer mais gordura. É ou não é de a gente pensar? Agora, a gordura, irmãos, a gordura, ela simboliza a melhor parte da carne. O melhor, a gordura é tanto na carne quanto nos manjares, que são os frutos da terra, essa gordura é o que vai dar o cheiro suave. É o que vai subir para o Senhor como cheiro, como aroma agradável ao Senhor. Então veja, quando você vai comparar aqui o que é falado a respeito dos dois, ao que me parece é que Abel se preocupou em trazer o melhor e o primeiro para Deus, porque ele trouxe da primícia e da gordura. A primícia é o primeiro e a gordura que é o melhor. Mas Caim não, Caim trouxe dos frutos da terra. E aqui ele não especifica o que que Caim acabou trazendo. Mas nós sabemos agora que a oferta ela é precisa, né, ser completa. Amém? Vamos ver então Levítico capítulo 2. Vamos ver o que que o Senhor fala a respeito ali da oferta. O que que Caim precisaria trazer? Levítico capítulo 2. Ele vai dizer assim: E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, ou seja, né, aquela fina flor da farinha. E ele derramará óleo. Olha aí. Então veja que aqui agora nós temos dois elementos do fruto da terra. Nós temos a oblação, que é a parte sólida, que é a farinha, e nós temos o azeite. Mas agora, de onde que Caim ia tirar óleo, azeite, gordura? Da oliva. Ele não era agricultor? Então, ele deveria então plantar, né, o trigo, o grão, triturar, trazer a fina flor da farinha, dos primeiros frutos, e derramar azeite. Ou óleo, né? Derramar o óleo sobre ela e colocará o seu incenso. E ele atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado. Lembra que ela vai tomar um punhado? Que nós falamos aquele sinal lá, que ele vai pegar com os três dedos? Ou seja, quando ele pega esse punhado da farinha com os três dedos, aponta para a triunidade do Senhor. Amém? Por isso que a oferta precisa ser completa, porque Deus ele é completo para conosco. E aí ele vai seguir dizendo aqui: um punhado da farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita pelo fogo de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. E a coisa mais santa das ofertas do Senhor feitas pelo fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos cozida no forno, será de bolos e farinha fina, sem fermento, misturado com óleo. E aqui você vai seguir aqui, vendo que
Independente se tu vai trazer ela cozida, sempre o alimento misturado com óleo, sempre a oblação, que é a parte sólida da oferta, e mais o óleo. Só que vocês perceberam que aqui em Levítico capítulo 2 agora, ele não fala a respeito do líquido, da parte líquida da oferta, que simboliza o sangue do animal? E o que hoje simboliza o sangue do animal sendo um fruto da terra? Nós usamos toda semana, puro suco de uva. Só que aqui não menciona. Então, qual que seria a oferta completa aqui para Caim? A fina flor da farinha, o óleo da oliva e o puro suco de uva. Então você tem a completude da oferta de manjares ou dos frutos da terra. Amém? Mas se ele não fala em Levítico capítulo 2, o que aconteceu com Caim, então? Vamos ler aqui outro texto, em Levítico mesmo. Avança aí para o capítulo 5 e o versículo 11. E nós vamos observar alguns detalhes. Lembrando que Caim, o que se fala a respeito da oferta de Caim é só que ele trouxe do fruto da terra, mas não menciona o que ele trouxe. Amém? Capítulo 5 de Levítico, versículo 11, ele vai dizer assim: Mas se ele não for capaz de trazer duas rolas ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efá de farinha, ou seja, né, como se fosse o dízimo da farinha fina, por uma oferta pelo pecado. Ele, olha só, preste atenção nesse detalhe. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. O que que isso nos chama a atenção? A oferta de manjares, você tem fina flor de farinha com óleo e incenso. Aqui, você só tem a flor de farinha. Você não coloca nem óleo nem incenso. Um simples fato de você não colocar o óleo, a gordura, muda a comunicação com Deus. Essa oferta de Levítico capítulo 5 comunica uma oferta para o pecado. Manjares, oferta Levítico capítulo 2 comunica uma oferta voluntária, que é diferente da oferta pelo pecado. O que que isso nos mostra, irmãos? Que quando Deus nos pede algo, nós precisamos ser fiel naquilo que Deus pediu. Se nós entregar qualquer outra coisa além do que Deus pediu, nós comunicamos errado com Deus. E Deus é preciso naquilo que ele fala conosco. Então, nós podemos já pensar, será que aquilo que Caim ofereceu, será que comunicou mal? Outra coisa, a Bíblia vai falar ali, nós vamos continuar lendo em Gênesis, que Deus atentou para Caim e sua oferta, mas que Deus não atentou, rejeitou Caim e sua oferta. Ele atentou para Abel, mas para Caim não. O que que isso nos mostra? Que a oferta revela o ofertante. Assim como é a oferta, assim é o ofertante. Irmãos, eu não estou falando isso aqui somente da parte financeira. Esqueça isso. Pegue o princípio. Porque aqui nós podemos falar, apontar isso aqui também para a obediência. Você é da forma com que você obedece. Quanto você tem obedecido a Deus? Porque quando Deus pediu algo aqui, ele foi específico. Então ele vai ver você através da sua obediência. Ele vai ver você através do seu serviço. Ele vai ver você através da sua oferta. Ele vai ver você através da sua entrega. Porque assim como está o seu coração, assim estará todo o restante. A boca não fala daquilo que o coração está cheio. Então, o Senhor ele vai nos conhecer por toda a nossa entrega, seja da parte financeira, seja pela parte da obediência, seja por tudo, pelo nosso serviço. É disso que se trata. Então, quando o Senhor olha para eles trazendo uma oferta, o Senhor aceita um e rejeita o outro. Por quê? Porque o Senhor conheceu eles, viu eles através da oferta.
Um estava completo, o outro não. Um comunicou bem, o outro não comunicou. Um foi preciso. E mais, o mais interessante aqui, irmãos, é que cada um ia ofertar daquilo que servia, daquilo que tinha os seus dons. Um tinha um dom e talento para as coisas da terra e outro tinha o dom e talento para cuidar do rebanho. Então, o Senhor não pediu, e primeiro, que se você observar nos textos aqui, você não vai ver o Senhor pedindo uma oferta para eles. A Bíblia fala que, a cabo de uns dias, Caim veio trazer uma oferta. Ninguém pediu, mas ele veio trazer. E mesmo que o Senhor tivesse pedido, eu não creio que o Senhor ia vir pedir uma oferta para um deles de algo que eles não dominassem ou que eles não estivessem habituados a fazer. Então, o Senhor nos dá todas as possibilidades de servi-lo e comunicar da forma correta. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Quero trabalhar um outro texto aqui, que está em Levítico capítulo 7. Avança um pouquinho para frente. Versículo 12. Ele vai dizer assim: Se ele oferecer por ação de graças, então com sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolos sem fermento, misturado com óleo, e bolachas sem fermentos, ungidas com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina, fritos. Ou seja, aqui agora está correto. Antes era só a fina flor de farinha, agora os bolos cozidos ou fritos, mas com óleo. E isso simboliza o quê? Ação de graças. Então, quando você tem tanto a fina flor de farinha ou bolos, se você untar com óleo, ungir com óleo, você tem ação de graças. Se você retirar o óleo, é oferta pelo pecado. É mínima a diferença, mas comunica coisas diferentes. Amém? Capítulo 23. Avança lá, do mesmo Levítico. Capítulo 23, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes a respeito das solenidades do Senhor. Proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalhareis, mas no sétimo dia será o Shabat do Senhor, do descanso. Uma santa convocação, nenhum trabalho fareis nele. Isto é Shabat do Senhor, em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. Olha só, no 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia trareis uma santa convocação. Tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho sérvil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. Ao sétimo dia haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho sérvil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho, olha só o detalhe, das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Das primícias. 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte após o Shabat. E o sacerdote o moverá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de um ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será 2 décimos de farinha misturada com óleo, uma oferta feita pelo fogo em cheiro suave ao Senhor. E a oferta, e olha só, e a oferta de bebida será de vinho, a quarta parte de um hin. O que o Senhor está mostrando aqui? A completude da oferta. Agora sim, falando do vinho, falando do azeite e falando da farinha. Amém? Então,
Aqui agora, voltando lá para Gênesis, o que que nós vamos entender? A Bíblia aqui ela não vai falar qual foi o tipo de oferta que Caim trouxe. Porém, ele dá uma forma específica da oferta que Abel trouxe. O que nós podemos pensar, vendo a completude das ofertas, é que Caim não conseguiu comunicar devidamente através da sua oferta. Ou ele não trouxe das primícias, ou ele não trouxe ela completa. E por isso que o Senhor, eu não vou nem dizer que o Senhor rejeitou, mas o Senhor chamou a atenção dele. Porque no texto seguinte aqui, o Senhor vai dizer: se você fazer bem, você não será aceito? Ou seja, quer dizer que o Senhor não tinha ainda recusado ele por completo, o Senhor ainda deu uma oportunidade de ele mudar. Agora, vamos seguir lendo ali, a partir do versículo 5. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Agora, eu já vou seguir aqui algo também que me chamou a atenção. Quero compartilhar aqui a tela com vocês, que eu peguei esse texto, capítulo 5 foi que nós lemos, né? Olha só, vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Essa Bíblia aqui, ela está trazendo o texto é, português e hebraico. Lembrando que o hebraico, então, ele é da direita para a esquerda. Então, ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, tá? Então, vamos ver aqui o que que ele fala a respeito desse não atentou. Aqui, olha só. Aqui fala a escrita, né, a forma da pronúncia. A tradução interpreta-se dirigir-se a, né, prestar atenção e atentar ou afastar-se, tá? Aqui você vai ver uma pequena diferença na escrita, tanto de um texto quanto do outro, sendo para a mesma palavra. Hora, tempo, pouco tempo, um breve momento. Aqui são algumas variações, tá bem? Agora, vamos lá para. Não atentou aqui. Vamos para Abel. Deixa eu voltar aqui. Ó, se você olhar, é um pouquinho diferente aqui, ó, a forma, ó, da palavra. Ó, atentou, atentou. Para Abel ele atentou e para Caim não. Olha a tradução: salvação, ajuda, libertação, gritar, clamar, implorar. Era isso aqui que estava comunicando. Era como, irmãos, isso aqui é praticamente o Senhor. Olha só, bradar, clamar, gritar, suplicar. Era tudo isso aqui que comunicou a oferta de Abel. Então, no português, você tem a mesma palavra, mas no hebraico, você tem uma leve diferença na palavra e que comunica diferente, de algo para Caim e algo para Abel. Isso aqui é legal a gente ver porque são detalhes, irmãos, que faz toda a diferença quando a gente olha nas minúcias do texto, que por mais que pareça ser a mesma palavra, há um sentido diferente. Ou seja, para a oferta de Abel, essa oferta clamou, gritou, intercedeu, ela manifestou salvação para Abel. Agora, para Caim, está ali atentar, afastar-se ou não atentou, o Senhor não olhou, não se virou para a oferta e para Caim. Por quê? Porque não estava completa. Agora nós entramos aqui no capítulo 5. Olha que interessante. Ele vai dizer assim: E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Agora, a ira, ela é o quê? É um sentimento. Claro que nós sabemos que é um espírito. Mas esse espírito de ira, ele vai atacar o quê? Vai manifestar o quê? Um sentimento dentro de nós. E esse sentimento, ele aponta para que parte da triunidade do nosso ser? Ele aponta para o espírito, para a alma ou para o corpo? Para a alma, porque é na alma que estão os nossos desejos. A alma é quem nós somos, a nossa personalidade está na nossa alma. Então,
Olha que interessante. Levítico capítulo 2 é a oferta de quê? De manjares, certo? Os frutos da terra. Mas Levítico capítulo 2, ela fala da oferta do quê? Que vai falar da alma. Caim trabalhava com o quê? Com os frutos da terra. Está tudo ligado. Então, quando a sua oferta não veio completa, ele manifestou justamente naquilo que estava em falta, na sua alma. Por isso que manifestou a ira. O que o senhor estava falando? O que o senhor estava comunicando, digamos, sinalizando assim, Caim, vamos ter que trabalhar a sua alma. Ainda precisa trabalhar a sua alma. Por quê? Porque eu estou vendo a sua alma através da sua entrega. Não está completa. Tem ira dentro de você. E foi manifesto através da sua oferta. Já Abel não. Abel trouxe a sua oferta completa. E aí você vai ver que tanto é que a oferta de Abel foi completa que depois o irmão tirou a sua vida. A oferta de Abel fala de animais, porque ele era cuidador de ovelhas. O que atingiu em Abel não foi na sua alma, o seu corpo foi morto. Mas a Bíblia vai dizer que Abel foi achado justo. Por que ele foi achado justo? Porque ele, na sua oferta, se mostrou completo, coisas que Caim não se mostrou. Então, são detalhes que vão fazer completamente a diferença. E aí ele vai seguir dizendo assim, versículo 6: E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Olha que interessante. Quando a nossa alma está ferida, ou está abatida, ou tem algo de errado na nossa alma, pode ter certeza que vai manifestar no nosso corpo, de alguma forma. Não adianta, irmãos. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a mente para que aquilo que o nosso corpo for expressar, expresse algo completo da parte de Deus. Amém? Versículo 7. Olha o que Deus diz aqui para ele. Se tu fazes bem, não serás aceito? Ou seja, o Senhor não tinha ainda recusado ele por completo. O Senhor só disse, ó, a tua oferta aqui não está bem. Se você fizer bem, você não vai ser aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele. E tu governarás sobre ele. Ou seja, o pecado, irmãos, ele tem um desejo. Se nós não governarmos sobre ele, esse desejo é para nós, é sobre nós, assim como aconteceu com Caim. Versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o assassinou. Agora, olha que interessante. Se Deus disse, se você fizer bem, não será aceito, por que Caim não voltou para o campo, plantar, colher e trazer novamente a oferta completa para o Senhor? Porque ele não conseguiu governar sobre aquilo que estava incompleto para Deus. Ele não conseguiu governar sobre a ira. E aí ele mata o seu irmão. Aí o Senhor segue dizendo assim: E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: Eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha a arrogância. Irmãos, o Senhor estava dando a oportunidade para que ele trouxesse a oferta. Ao invés de ele voltar e fazer novamente, ele preferiu ser ignorante. Ele foi pelo caminho oposto. O que isso nos mostra, irmãos? Uma vez que o Senhor nos corrige, nós não devemos nos rebelar, ficar de mal com Deus. Ah, porque Deus está me colocando à prova, eu vou ficar de mal com Deus. Irmãos, não adianta. Logo com Deus, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa e de fazer melhor. Amém? Até porque isso, a oferta aqui, irmãos, ia beneficiar cada um deles. Então, aquilo que o Senhor nos corrige para que a gente faça corretamente, vai nos beneficiar, não é para Deus, é para nós mesmos. Então, a correção é para que a gente tenha, colha o melhor de nós mesmos, o melhor que a gente possa dar para o Senhor. Versículo 10. E ele disse: O que tu fizestes? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, olha que interessante. Aqui, Adão e Eva ainda não tinham morrido, porque depois, mais para frente aqui, ia vir sete. Então quer dizer que eles estavam vivos. Quem que eram os responsáveis por Caim e Abel?
Não eram os pais? Por que que quando Deus veio falar com Caim e não veio falar com Adão? Adão, onde é que está o teu filho? Deus sempre vem falar com a autoridade máxima. Mas nesse momento, Adão já não era mais a autoridade máxima. Por quê? Porque aqui envolvia algo particular, que eram as ofertas. Algo que foi colocado no coração dos dois irmãos para com o Senhor. Então, era algo direto dos irmãos para o Senhor. Quando o Senhor não achou, eles veio direto em Caim. Só que outra coisa, irmãos, é que quando Deus vem perguntar para Caim, onde é que está o teu irmão? Era Deus dando mais uma oportunidade para que Caim fosse verdadeiro para com o Senhor. E ele respondeu com arrogância. Acaso o Senhor não ia saber, como ele perguntou a Adão, onde está? Capaz que o Senhor não ia saber, irmãos. Deus, ele já sabia o que Caim tinha feito. Ele deu a oportunidade de Caim confessar. Então, quando Deus vem falar conosco, não é porque Deus não sabe o que nós estamos fazendo. Deus já sabe. Ele só está te dando a oportunidade de você confessar a Ele. É, Senhor, eu tomei o caminho errado. Me perdoa. Não, Senhor, é por causa disso, irmãos. Quando a gente começa a inventar desculpa, Senhor, mas foi por causa disso, foi por causa, irmão, esquece. Você pode debater e conversar com os irmãos, mas com Deus você não engana. O Senhor conhece teu coração. Então é isso que o Senhor nos traz. Quando vamos falar com Deus, sejamos transparentes e verdadeiros. Por mais que o nosso coração esteja errado, a nossa vontade esteja imperando naquele momento, a gente, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. É, Senhor, eu fiz errado aqui mesmo. Ó, o meu coração está querendo que eu faça isso. Mas ser transparente, o Senhor já sabe. Agora, outra coisa que chama atenção aqui nesse texto é quando o Senhor ele vai falar aqui que o sangue, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Versículo 11. E agora tu és amaldiçoado. Olha só. Adão, quando pecou, Deus amaldiçoou a terra. Caim, agora ele diz assim: e agora tu és amaldiçoado. Ele amaldiçoa Caim. Desde a terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão. Por que a ira de Deus agora contra Caim? Você já parou para pensar? Por que, que Deus se ira aqui com Caim? Claro que foi porque ele matou o irmão. Mas que quando ele mata o irmão, ele entrega uma oferta completa para Deus. E por isso que você vai ver nos versículos seguintes que ninguém pode matar Caim. Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém matasse. Porque o irmão foi uma oferta completa: sangue, carne e gordura. E quando esse sangue toca a terra, esse sangue clama por Caim. Ou seja, Abel foi uma oferta para a salvação de Caim, por isso que ninguém podia tocar nele. Assim como quando Jesus morreu por nós, Deus nos colocou uma marca, que é o Espírito Santo, porque por isso que ninguém pode nos tomar da mão do Altíssimo, porque tem um sangue clamando pelas nossas vidas, assim como o sangue de Abel agora clama por Caim. E por isso que Deus se ira contra ele. Só que agora, o que que aconteceu aqui? O Senhor diz assim: maldito é você desde a terra. Caim vivia do quê? Dos frutos da terra. Lembra Jó? Jó, o que que ele fazia para proteger a sua casa? Ele não ofertava? E quando o Senhor teve aquela conversa com Satanás, ó, tá vendo lá meu servo Jó? Satanás disse: ah, mas claro, é lógico, você dá tudo que ele quer, você criou um muro de proteção ao redor dele. Aí o senhor disse: não, pode ir lá tocar. Qual foi a primeira coisa que o senhor permitiu Satanás tocar? Foi no rebanho. Por quê? Porque era justamente o rebanho que ele usava para fazer oferta e que protegia ele. Uma vez que ele não tinha rebanho, ele ficou agora desprotegido. Ele não tinha aquilo que protegia ele. O que que o senhor fez aqui? Tirou a oportunidade de Caim trazer novamente uma oferta por ele e do seu sustento. E a Bíblia fala que ainda que o Senhor sentenciou ele para ele andar errante pela terra. A Bíblia fala aqui que ele vai sair da face de Deus e vai para essa terra de Nod. Agora, lembra quando já lá no deserto o povo já tinha saído do Egito
Miriam e Arão falam mal de Moisés e o Senhor chama eles, ó, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Como é que vocês não tiveram medo de falar do meu servo Moisés, a qual eu falo o quê? Face a face. Veja que Caim saiu do face a face com o Senhor e foi ser errante. O que que o Senhor estava querendo comunicar? Estava dizendo assim, ó, Moisés não é que nem que Caim que está andando errante, porque o povo estava no deserto, não sabia para onde estava indo, sabia que era para uma terra prometida, mas estava ali achando que estavam perdidos. O que o Senhor estava sinalizando? Ele não está andando errante. Por quê? Porque ele está face a face comigo. E o Senhor tira agora Caim do seu face a face. Olha que terrível para Caim. Mas o Senhor diz: eu vou te colocar uma marca para que ninguém mais se erga contra você. Por quê? Porque tem um sangue clamando pela sua vida. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Daqui a pouco a gente já finaliza aí, tá, irmãos? Hebreus capítulo 12. O versículo 24. Ó, vamos ler aqui o capítulo 11. Olha o que ele diz aqui, ó, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de morto, ainda fala. Ou seja, ele era justo e isso comprova que depois que ele morreu, o seu sangue ainda falava. Falava o quê? Clamando pelo seu irmão. Se Abel não fosse justo, o sangue dele não podia pagar pelo irmão. Assim como Jesus, sendo justo, clamou por todos nós. Se Jesus não fosse justo, não podia clamar por nós. Agora volta lá, Hebreus 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Por que que o sangue de Jesus comunica algo melhor do que de Abel? Porque o sangue de Abel, ele clama por um Caim, e o sangue de Jesus clama por muitos Caíns, por todos nós, assim como nós éramos Caíns, homicidas, desobedientes, rebeldes. O sangue de um justo, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue na cruz, né, que ele se entregou na cruz, clama por nós. Irmãos, essa é uma oferta de Deus para Ele mesmo. Por isso que uma vez que o Senhor te alcançou, quem pode te arrebatar da mão dele? Tem uma oferta. Irmãos, claro que na antiga aliança, depois, né, se o homem pecasse novamente, ele tinha que ir lá novamente oferecer uma oferta ao Senhor por aquele pecado. Mas uma vez que você ofereceu a oferta pelo pecado, o sangue daquele animal, você obtinha o favor de Deus. Você saía do tabernáculo com o favor de Deus. Agora, se um sangue de animal te dava tal favor, quanto mais o sangue de Jesus, que a Bíblia vai falar aqui, Hebreus 9. Hebreus 9, 11. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção por nós. Irmãos, tendo obtido eterna redenção por nós. Versículo 13. Porque o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre os impuros, santificavam, trazendo a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Então, o que que ele está falando aqui, irmãos? O sangue de Jesus, infinitamente superior. E olha só, o Senhor, ele se entregou,
né? Entregou o seu corpo. Nós temos a carne, o holocausto. O Senhor ele disse que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou, ou seja, a sua alma. Ele não veio fazer as suas vontades. Ele matou a sua alma. Levítico capítulo 2 foi os manjares. Quando ele diz lá que se a semente não cair na terra e morrer, ela fica sozinha, ele se apresenta como semente, como frutos da terra, manjares. Quando eles cravam ele na cruz e escorre seu sangue, e seu sangue toca o chão, esse sangue clama por todos aqueles que creem em Cristo. Ou seja, Jesus é a oferta completa para nós. Assim como Abel clamou por Caim, Jesus clama por todos nós. Amém? Glória a Deus.